Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje rolou totalmente online um evento da Netflix para a imprensa brasileira chamado Mais Brasil na Tela. E o intuito desse evento era dividir um pouquinho com quem cria conteúdo sobre entretenimento e cultura pop aqui no Brasil, de quais são os planos do streaming para 2022, o que eles pretendem entregar em todos os campos de atuação. Filmes, séries, documentários, conteúdos infantis, realities, que são aí considerados os conteúdos não roteirizados da plataforma, e muitas outras coisas. Foram quase 3 horas de evento, muitos talentos e todo o grupo executivo que lidera aí essas equipes de produção da Netflix aqui no Brasil. Vou contar para vocês um pouquinho das novidades que me marcaram durante esse evento, então roda a vinheta que eu já volto. Uma coisa que ficou muito marcada nesse evento para mim é que a Netflix Brasil tem um comprometimento de entregar agora valor de brasilidade dentro dos seus conteúdos nacionais. O que isso significa? 3%, quando foi lançado lá muito tempo atrás, acabou abrindo um espaço no mercado internacional para os conteúdos brasileiros. Era uma distopia, era um sci-fi, ao mesmo tempo representava uma realidade do Brasil muito diferente de outras distopias, por exemplo, que se passam na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em vários outros países. A distopia brasileira seria diferente porque ela representaria um futuro que a gente não quer alcançar, baseado na realidade brasileira. E nada melhor do que brasileiros que vivem no Brasil para desenvolver esse tipo de história. Isso abriu uma porta de interesse dentro da Netflix para produzir outros conteúdos nacionais que tragam representatividades diversas do nosso país. E eu não estou falando de conteúdos que representem apenas a parte criminalista brasileira, que ganha muitos conteúdos o tempo inteiro, tanto no cinema, quanto na televisão, quanto nos streamings. A gente está falando de outros gêneros. A Netflix deixou bem claro ali que ela está investindo em gêneros diversos para conteúdos nacionais. Gêneros, inclusive, que nunca antes foram produzidos por outros estúdios e outras produtoras aqui no Brasil. Vai rolar conteúdo de ação, conteúdo de sci-fi, dramas adolescentes, novos conteúdos natalinos, vão ter vários outros conteúdos de comédia. O Brasil é muito forte em comédia, sempre foi e continua sendo, não tem por que dispensar esse gênero. Os reality shows, que são super famosos aqui no Brasil, tanto de produção quanto de engajamento. E uma coisa que chamou minha atenção é que os 2 realities brasileiros que foram renovados, que é o Brincando com Fogo e o Casamento às Cegas, eles trouxeram um formato internacional e adaptaram para a realidade brasileira. Mas a equipe dedicada a desenvolver esses produtos não roteirizados aqui no Brasil estão com foco muito grande em produzir formatos brasileiros para exportação. Então agora a gente vai fazer o caminho inverso, a gente vai criar conteúdos que conversam muito bem com a cultura brasileira e com o povo brasileiro, para talvez, quem sabe, a Netflix de outros países ou até outros streamings adaptarem esse formato também. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi muito dito durante o evento, foi a declaração da Netflix de que a audiência brasileira importa não só para os conteúdos internacionais, como também para os conteúdos nacionais, aliás, primordialmente para os conteúdos nacionais. Todos eles são produzidos agora, são criados pensando no povo brasileiro. E para explicar um pouquinho desse processo, eles deram 2 exemplos muito interessantes. Eles falaram sobre Round 6, a série Squid Game coreana, que explodiu de sucesso internacionalmente e virou aí a série mais assistida da plataforma de todos os tempos. Essa série foi produzida por uma equipe coreana, protagonizada por uma equipe totalmente coreana, e ela agradou em primeira mão o povo da Coreia, depois que ela explodiu no mundo inteiro. A mesma coisa aconteceu com Cidade Invisível, que é a série aí do Carlos Saldanha na Netflix, que agradou em primeira mão o povo brasileiro. O desenvolvimento da série foi feito todo para agradar as pessoas que têm uma paixão pelo folclore brasileiro ou que gostariam de saber um pouco mais sobre o folclore do nosso próprio país. Depois de agradar totalmente o público nacional, a série alçou voos aí internacionais e acabou agradando o público de vários países também. Isso é uma consequência, e a Netflix disse que para ela hoje
Esse é o ponto fundamental. Se você vai produzir uma série brasileira, você precisa fazer com que os brasileiros se enxerguem dentro dessa história e tenham orgulho dessa história ou desse gênero que está sendo desenvolvido. Outro conteúdo citado também nessa parte da brasilidade foi Sintonia, que representa a vida e a realidade de muitos brasileiros. A gente consegue se ver na tela em diversos níveis, em vários personagens, com situações que são cotidianas do Brasil, ruas e ambiências e movimentos daquelas vidas que realmente fazem parte da vida do povo brasileiro. Dentro disso, a gente tem vários outros conteúdos que se tornaram sucessos internacionais depois de agradar primeiramente o público brasileiro, como Bom Dia Verônica, como Irmandade, como 3%, que ganhou 4 temporadas e encerrou de uma forma que não só o Brasil, como o mundo inteiro também se agradou e agradeceu pelo conteúdo da Netflix. A partir desses conteúdos nacionais que estão trabalhando muito mais a representatividade para a gente poder realmente se enxergar na tela do streaming, claro que rola o trampolim para que esses conteúdos ganhem o mundo e ganhem o sucesso internacional. Outra coisa que eu achei muito legal e que mexeu muito com o meu coração foram as novidades sobre as animações. Além da Netflix estar criando novas animações, entregando novos personagens e contando novas histórias, eles também têm um objetivo interno de ressignificar alguns personagens que já são comuns pra gente, tanto no nosso imaginário quanto no folclore brasileiro. E um deles, que, cara, mexeu com a Cris criança lá da década de 90, foi o Menino Maluquinho. Quem viveu sabe como esse personagem era importante no jornal, na televisão e no cinema, como os traços do Ziraldo fizeram parte do nosso imaginário realmente na escola, nas brincadeiras. O Menino Maluquinho era alguém que a gente quase que conheceu e dividiu a infância com ele. E a Netflix decidiu ressignificar e atualizar esse personagem, trazendo ele para os tempos atuais. Então vai rolar uma animação. A gente viu uma préviazinha no evento super fofa e eles estão trazendo então esse Menino Maluquinho para 2021, para o século 21 e questionando quem seria esse menino hoje em dia, com a internet, com os streamings, com a realidade das infâncias e das adolescências de hoje em dia, que são completamente diferentes do que era na década de 90. Eu confesso para vocês que esse mexeu bastante, chegou a me emocionar na hora do evento e eu tô bem curiosa para ver o resultado. Além de filmes de Natal, filmes de comédia, filmes de ação, muito drama, a Netflix vai também abrir um parênteses aí para trazer uma resposta de uma demanda de público muito grande, que é a novelização dos streamings. É você inserir um conteúdo ali no streaming que seja uma novela um pouco mais melodramática e que seja escrita de uma forma diferente do que uma série. A gente sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a série /novela Days of Our Lives, ela tem os seus horários certinhos e depois ela foi para o streaming e hoje ela continua sendo muito assistida. A gente sabe que a Shonda, por exemplo, tem um formato de novelização nas suas histórias, uma coisa bem melodramática na hora de contar uma história, e ela já entregou aí, além de Grey's Anatomy, que é um super sucesso, Bridgerton na Netflix, que também é um sucesso e tem esse jeito mais romanceado de contar uma narrativa. E agora eles estão também planejando fazer esse tipo de produção aqui no Brasil. Então, para o ano que vem, a Netflix vai entregar 2 séries que tem esse melodrama da novela brasileira, mas que não vai ser necessariamente uma novela, vai continuar sendo uma série para você poder maratonar, assistir no seu tempo, quando quiser. Eles não vão aderir a esse rolê do dia e do horário certinho para você dar play em algum conteúdo. Eles continuarão fiéis ao formato de streaming da Netflix. Isso, inclusive, é uma coisa muito interessante. Foi perguntado por um dos jornalistas no evento sobre qual conteúdo é mais interessante para a Netflix, o conteúdo original ou o conteúdo licenciado, que são os conteúdos produzidos por outros streamings, por outras plataformas, por outros estúdios e que são comprados pela Netflix, os seus direitos de distribuição e inseridos na plataforma. E eles disseram que tanto faz, os 2 conteúdos são relevantes para a plataforma porque eles trazem audiência e engajam pessoas dentro do streaming todos os dias assistindo vários conteúdos diferentes. Então, existe aí
esse misticismo de que a Netflix prefere fazer conteúdo original, de que ela não prefere fazer licenciamento de nenhum outro conteúdo, mas na verdade os licenciamentos inclusive acabam acontecendo pelo próprio interesse do público da Netflix. Então, se a gente está assistindo muito do mesmo conteúdo dentro da plataforma, do mesmo gênero, e está tendo uma repetição de audiência, como por exemplo, e eles falaram isso no evento Chiquititas, que não sai do top 10 na Netflix, eles vão trazer mais desse formato, tanto em forma de conteúdo original, quanto em forma de conteúdo licenciado. O importante é manter o usuário dentro da plataforma, engajado no streaming e na timeline da Netflix. Tanto faz se é um conteúdo nacional, se é um conteúdo internacional, se é licenciado ou se é original. O importante é manter o usuário final feliz. Sobre cancelamento, eles falaram sobre isso. Basicamente, a régua que mede o cancelamento ou a continuidade de uma série na Netflix é a audiência. Então não se trata do nosso gosto pessoal, e isso é uma coisa que a gente fala muito, é uma tecla inclusive que eu bati lá no Instagram essa semana bastante para vocês. Se a gente não é o público-alvo para determinado conteúdo que tem um alto engajamento e várias temporadas, é a gente que tem que aceitar que existe gente no mundo que gosta de algo que a gente não curte. E a mesma coisa acontece do contrário. Às vezes a gente vira muito fã de um determinado conteúdo que a Netflix acaba descontinuando porque não é do público geral, não tem grandes audiências, então não vale um investimento. Por mais que seja uma empresa que pense no país que ela está atuando, pense no povo que está consumindo e na ideologia que ela quer passar com os seus conteúdos, ainda é uma empresa. Então a conta tem que bater no fim das contas. Teve muito conteúdo legal anunciado nesse evento. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um post lá do site com todas as novidades do evento Mais Brasil na Tela da Netflix. Além de saber que o nosso público, a nossa opinião e a nossa mentalidade brasileira tem valor relevante agora dentro da plataforma da Netflix, é legal também a gente saber que no mundo inteiro os nossos conteúdos estão sendo super valorizados também. O nosso estilo de vida, nossa forma de ver a vida, nossa cultura, nosso folclore, nosso dia a dia, o nosso povo está sendo enaltecido pelo que ele realmente é. Somos pessoas criativas, somos pessoas que gostamos de viver a vida de forma alegre e não apenas um país, uma cidade que oferta criminalidade para o mundo inteiro. A gente é muito mais do que o cinema e a televisão sempre entregou. E eu fico realmente feliz que as plataformas de streaming, a partir de agora, estão pensando um pouquinho mais nesse lado mais bonito do brasileiro, para a gente tentar tirar de dentro da gente essa síndrome do vira-lata que fica perseguindo o brasileiro desde sempre. A gente tem muito conteúdo legal para ofertar, sim. A gente é culturalmente muito rico e a gente tem que ter orgulho disso. Comenta aqui o que você achou dessa novidade e só um adendo que eu esqueci de falar. Para o ano que vem, teremos mais de 40 produções originais brasileiras na Netflix e isso é de dar um quentinho no coração. Então, espere que vai ter muita cobertura de conteúdo nacional a partir de 2022 aqui também da Netflix e claro que sempre vai continuar tendo tanto do cinema quanto dos outros streamings e da televisão, por que não? Porque a novela, por exemplo, Verdades Secretas, está aí para mostrar o quanto o Brasil faz sucesso para o próprio brasileiro. Comenta o que você achou desse vídeo e do conteúdo. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau!